Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de Informática para a Educação 1. Meus queridos, nós estamos na unidade 1, onde estamos estudando a importância da informática na educação para o século XXI. O tema da nossa aula de hoje são as novas tecnologias na atual sociedade, ou seja, as TICs, Tecnologias da Informação e da Comunicação. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa trilha digital da disciplina de Informática para a Educação. Meus queridos, nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre o processo das TICs, sobre aonde as TICs, essas tecnologias da informação e da comunicação, se encontram na atual sociedade. E o fato é que existe uma rápida evolução da tecnologia e da informação, nessa comunicação, que tem impactado profundamente a sociedade em todos os seus aspectos, seja na educação, na economia, na política, na sociedade. E no século XXI, a informática na educação ela não é só mais uma opção, ela acabou se tornando uma necessidade que ela é fundamental para preparar os estudantes para um mundo que é cada vez mais digitalizado e cada vez mais interconectado. Então essa aula, esse material, ele vai explorar a importância da informática na educação, destacando aí o novo paradigma educacional, como os códigos da modernidade, os códigos da contemporaneidade e das competências intelectuais que são necessárias para os estudantes no século XXI, certo? E aí é bom a gente entender também que as tecnologias da informação e comunicação elas vão variar de acordo com o contexto educacional referente ali a cada região do mundo. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho da educação escolar. Gente, a educação básica universal ela é um direito fundamental, ela é um direito de todos os cidadãos e ela atua aí na busca pela plena formação do ser humano. É aquela formação integral. Ela é garantida pela Constituição Federal de 1988. Então, desde o nosso nascimento, nós passamos aí por processos de aprendizagem que vão moldando a nossa personalidade e influenciando o nosso futuro, tá? E aí, nesse sentido, o papel do professor, ele vai enfrentando aí desafios cada vez mais crescentes, porque esses papéis eles vão se transformando e se modificando. Então, é fundamental no século XXI superar essa mera reprodução de conhecimentos e é fundamental adotar uma abordagem que seja cada vez mais contemplativa e mais construtivista do ponto de vista de entender o estudante como centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, nesse caso, os professores, as professoras, eles vão assumir um papel de mediadores, um papel de facilitadores desse processo de aprendizagem, certo? E aí, meus caros, a inclusão ela é um princípio essencial na educação contemporânea, porque é ela que vai garantir que todos os estudantes tenham aí um acesso igualitário ao processo educacional, tá? Então, não basta existir na letra da lei que seja necessário a inclusão das tecnologias e da comunicação. É preciso garantir que isso aconteça. Por quê? Porque em muitos países desenvolvidos, as escolas elas estão cada vez mais equipadas, com muitos dispositivos tecnológicos. Nós temos escolas com computadores, com tablets, com acesso à internet, E isso permite aí com que os professores, os estudantes, utilizem uma variedade de recursos digitais para poder enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. E as ferramentas educacionais online, como os aplicativos interativos, as plataformas de aprendizagem e os recursos de multimídia, eles estão sendo aí amplamente utilizados para criar experiências educacionais que sejam cada vez mais dinâmicas e também cada vez mais
personalizadas. Bom, e a informática, gente, dentro da educação, ela vai assumir um papel que ele é cada vez mais relevante na educação escolar. Vocês vão ver aí, tem um artigo disponibilizado no Moodle do Lacerda 2012, que vai dizer que a tecnologia da informação ela permeia a nossa sociedade e que é essencial que os estudantes desenvolvam as habilidades em softwares desde muito cedo. Então, essa inserção da informática no currículo escolar, ela pode ocorrer de formas variadas, né? Seja como disciplina específica ou como ferramenta pedagógica complementar, mas o fato é que é necessário que ela seja implementada. E aí a gente vem falando de um segundo aspecto, que é o aspecto da interação entre professor e aluno. Meus caros, essa interação ela é fundamental, porque é nesse processo que a gente vai ter as trocas, os aprendizados, é esse processo que permite que o conhecimento ele seja construído, que ele seja difundido e que além de ser construído, ele é construído de forma significativa. Então, é necessário que a gente tenha aí uma integração efetiva entre a tecnologia e as práticas educacionais, porque assim a educação ela vai conseguindo se tornar uma educação cada vez mais transformadora. E aí, falando agora, né, de um contexto do século XXI, em um contexto pós-pandemia de Covid-19, a gente entende que a adoção das TICs ela foi muito acelerada devido a essa pandemia, né? As nossas aulas elas se tornaram mais dinâmicas, muitas instituições educacionais começaram a implementar o ensino remoto, o ensino híbrido, e isso levou a uma maior familiaridade, um maior conforto por parte dos professores e dos alunos com o uso dessas tecnologias aí com as finalidades educacionais. Então, hoje é muito comum a gente ver nas escolas ferramentas de videoconferência, é muito comum ver salas de aula virtual, plataformas de colaboração online. Tudo isso tem se tornado parte integrante do cenário educacional e isso vai proporcionando novas oportunidades de aprendizagem, novas oportunidades de comunicação, né, onde ali a gente consegue em tempo real fazer com que um estudante que esteja no Brasil se comunique com um estudante do Canadá, por exemplo. A gente consegue utilizar murais virtuais, então tudo isso está ficando muito interconectado. E é necessário que nós, professores e também os estudantes, que as instituições como um todo, pesquisar e se adequar a esse meio, certo? Bom, mas nem tudo são flores, né? As TICs, elas são muito importantes, elas são muito necessárias, mas elas também enfrentam enormes desafios. Então, apesar aí dos avanços, das tecnologias, das facilidades, a gente tem que entender que ainda existem desafios muito significativos a serem enfrentados nessa integração das TICs nas aulas. E, professora, mas qual? Me dê um exemplo. Veja bem, um dos principais desafios é a questão da equidade no acesso à tecnologia e à internet. Porque nem todos os alunos eles têm um acesso igualitário a esses dispositivos digitais, dispositivos confiáveis, dispositivos que tenham aí a conectividade à internet. E isso pode ampliar ainda mais a disparidade educacional. Então, uma ferramenta que é para aproximar, que é para incluir, que é para auxiliar, melhorar o ensino-aprendizagem, ela pode se tornar também uma ferramenta que acentua ainda mais essas desigualdades, percebe? Então, tem que ter também esse cuidado. Que existe na sociedade contemporânea uma necessidade contínua, uma necessidade constante de desenvolver a capacidade dos professores para integrar, de forma eficaz essas tecnologias da informação e da comunicação nas suas práticas pedagógicas. Porque os professores, eles não nascem sabendo utilizar essas tecnologias também. Muitos educadores, eles ainda vão enfrentar aí desafios em como utilizar todo o potencial dessas tecnologias digitais, né? Então, nós temos aí o desenvolvimento profissional contínuo e o apoio institucional
que são essenciais para capacitar os professores a utilizar eficazmente as TICs como essas ferramentas de ensino que são tão importantes e tão necessárias para a nossa atualidade. Um outro desafio que a gente também pode mencionar é o desafio de garantir que as tecnologias da informação e comunicação sejam utilizadas de forma crítica, de forma responsável. Por quê, gente? Porque isso envolve promover o que a gente chama de alfabetização digital e habilidades de pensamento crítico. A alfabetização digital, a habilidade de pensamento crítico, ela vai além de instrumentalizar o estudante a apenas utilizar aquela ferramenta ali por si só. Digita aí no software tal, entra e cria um mural. Não, como que a gente vai avaliar? Como que a gente vai estabelecer os critérios para que essas ferramentas sejam usadas de maneira segura, percebe? Então, as TICs, elas vão desempenhar um papel cada vez mais importante nas aulas, oferecendo aí muitas oportunidades para transformar o ensino e a aprendizagem. E é importante entender que para maximizar esse potencial das TICs na educação, é muito importante abordar as questões da equidade de acesso, do desenvolvimento profissional dos professores e também da promoção das habilidades digitais e críticas entre os alunos. Porque no século XXI nós enfrentamos um novo paradigma, né? Nós temos novos desafios e oportunidades que são únicos devido aí a essa rápida mudança tecnológica e globalizada. Então, o novo paradigma educacional, ele enfatiza aí essa necessidade de preparar os estudantes para um mundo que ele está em constante evolução, onde as habilidades de adaptação, de pensamento crítico, de resolução de problemas e de colaboração são essenciais. Então, a informática na educação, ela desempenha um papel muito central nesse novo paradigma, fornecendo aí as ferramentas e os recursos que capacitam os estudantes a enfrentar os desafios do século XXI com confiança e com competência. Bom, o conteúdo da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de responder atividades da plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!